vocês que estão chegando agora conosco aqui no programa Vânia Pérez. Hoje nós estamos assim, né, Ariel? Otimamente acompanhada aqui. Nós queremos em primeira mão homenagear a África, porque ontem foi dia de África, né, Ariel? Nós assim estamos muito felizes porque o meu avô era descendente de moçambicano, então assim eu decidi escolher até uma música em homenagem ao meu avô de Moçambique, que é uma música muito maravilhosa para vocês que estão chegando aqui agora. Lembre sempre, o meu programa é um programa que fala de conquista, de sonho e de realização. Você pode realizar os seus sonhos. Basta lutar, ter fé em você, que você vai conseguir, tá? Então, assim, acredite nisso, né? Minha parceira que está aqui, Ariel. Tudo bom, Ariel? Boa tarde, meu povo. Boa tarde, gente, nossos espectadores, familiares, amigos, que acompanham o nosso trabalho, né? Que estão aqui hoje. É uma tarde muito especial, estamos aqui de volta com o nosso queridíssimo Jonathan Peixoto, que já está mais recuperado, né, Jonathan? Boa tarde, Vânia, boa tarde, Ariel, boa tarde, tia Sônia. Boa tarde. Sim, estou melhor, muito bem, né? E estamos aqui todos juntos para esse dia especial, né? Então, com duas convidadas muito importantes, assim. Sim. Né? Um trabalho incrível. Sim, vamos receber hoje a tia Sônia, que já está aqui conosco, que é pedagoga, líder fundadora da creche da Maré. A gente vai entrevistá-la, falar sobre isso. E também com a doutora honoris causa, conselheira tutelar, Patrícia Félix, que logo mais está chegando, vai vir no próximo bloco, né? Estamos aqui com o Jonathan, com a tia Sônia. Tia Sônia pode falar com o nosso público, se apresentar rapidinho, só pra gente Só não pode câmera falar um pouquinho. Essa câmera aqui é a sua. Boa tarde. Em primeiro lugar, é um prazer enorme, né? Eu ser convidada por essas ilustres pessoas, por a radialista, né? Sim. E uma pessoa que eu sempre estimei desde criança, que é o Jonathan, vi ele pequeno, e eu sou realmente fundadora das creches Mimis. Comecei com uma creche só, hoje eu tenho 3 e encaminhando para a 4ª creche. É uma luta mais prazerosa, Isso aí. né? Porque é muito gratificante trabalhar com aqueles pequenos, e eu me sinto realizada profissionalmente. Sou pedagoga e tenho pós-graduação em criança especial, que eu trabalho também com criança especial, só que no nosso trabalho falta recursos, né, para a gente desenvolver um trabalho gratificante, mas o que a gente fazemos com prazer e com muita luta e etc. É isso aí. Mandar um abraço pro povo da Maré, né? É isso aí, povo da Maré, pessoal que está nos acompanhando hoje, nessa tarde maravilhosa. A gente vai ter um papo enriquecedor com a tia Sônia, essa figura ilustríssima, e junto com o Jonathan também, outra figura ilustríssima, que conhece a tia Sônia desde sempre, né? Jonathan vai saber também falar muito da trajetória dessa mulher, que vai trazer para nós a trajetória própria dela e a trajetória que ela construiu dentro da comunidade do complexo, né, da Maré. Mas antes disso, a gente vai falar sobre o Dia de África, que a Vânia já adiantou um pouquinho. Que foi ontem. Ontem, no dia 25 de maio, foi comemorado o Dia Internacional, né, de Orgulho do Continente Africano, né? A Vânia trouxe um pouco disso, um pouco sobre esse dia, um pouco sobre os aspectos desse dia, certo, Vânia? Sim, sim. No dia 25 de maio foi comemorado o Dia de África. Foi nesse dia, né, há 58 anos atrás, que na capital da Etiópia, né, que foi feita ali criada
né, o Dia da União Internacional de África. Então, conhecido como União Africana, que se chama UA, né, que é a União Africana. O que diz isso? Isso nós temos que lembrar que todos os países, a Europa, Estados Unidos, o Brasil, né, todas as Américas, onde tiveram pessoas escravizadas, pessoas que foram tiradas dos seus países à força, príncipe, princesas, reis, rainhas, e foram escravizados. Então nós somos descendentes desse povo. Nós somos, eu principalmente sou descendente assim, direta, né? Meu avô era filho de ventre livre e a mãe do meu avô era também, né, indígena. Então, assim, nós temos um viés na minha família sobre história de África. Então nós conhecemos bem tudo que meu avô passou para nós sobre África, sobre o povo que veio, que construiu, que não existia. Meu avô até fala que a minha família é uma família de músicos. Então, assim, meu avô contava que a música veio no navio. A música da família dele veio escravizado, foi tirado da sua tribo, da sua terra e veio para cá já sendo musicista, né, para trabalhar em lavoura, para ser escravizado, para construir. Então nós tivemos vários nomes, temos vários nomes no Brasil diretamente descendentes de escravizados, como André Rebouças, vários escritores, várias escritoras. Temos várias pessoas no nosso país. Temos também nos Estados Unidos várias pessoas em destaque, pessoas negras que estão em destaque, como atores, apresentadores de programa de TV, apresentadores de repórter, né? Âncora de repórter. Também temos alguns em Portugal, temos na Europa, temos o maior número ali na França, mas nós devemos nos retratar. Por que eu estou explicando isso? Porque tem algumas pessoas que não entendem, estão falando besteira sobre cota. Nós, o país, o mundo, não deve só a cota, né? Deve moradia, deve coisas dignas para essas pessoas que foram tiradas do seu habitat, das suas casas. Nós temos engenheiros, nós temos que vieram no navio. Não foi assim, sabe? Eles vieram no navio. Então, essa música que nós vamos ouvir agora é em homenagem à África, a todos os africanos, todos os descendentes, porque a nossa raiz, a minha raiz está em África. A minha raiz vem de Moçambique e Angola. Então, é a raiz da família de minha mãe, do meu avô, da mãe dele, indígena brasileira, é a verdadeira dona da terra. Meu avô dizia, a verdadeira dona da terra são os indígenas do nosso país. Os outros são invasores, tomaram posse da terra que pertencia a eles. E os negros que vieram e que foram escravizados. No nosso país e em toda a Europa, começando com o príncipe Filipe, dizendo que era um povo que, como se a pele negra fosse suja. Então nós tivemos uma rainha, na época de Salomão, que era uma rainha etiopense, a rainha de Sabá. Então, eu quero que vocês entendam, vocês são nossos espectadores, que África é o país do diamante, é a terra do diamante azul, do diamante rosa da rainha. África é um continente de beleza e de receitas maravilhosas, alimentação que eu aprendi, maravilhosas, vinda desse povo, e remédios, muita coisa que eu aprendi com meu avô e com as minhas tias que ainda retém, né? Eu quero mandar um abraço, um beijo para todos da minha família, que ontem foi feita festa na casa do meu primo, foi feita festa na igreja para comemorar o Dia de África, que está no nosso sangue,
não tá só na pele, tá no nosso sangue, tá bom? Então eu quero deixar essa música para você, tá? Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, que se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Né, que é uma marca do dia 25 de maio, foi a marca da fundação da Organização da União Africana, atualmente União África, em 1963. Então nós tivemos ali o Mandiba, em homenagem ao Mandiba, né, que para todos que não sabem é Mandela, então isso ali, Mandiba. Então que seja homenageado esse Dia de África pela luta do apartheid e também pela libertação de todos os africanos. Sim, é importantíssimo, né, Vânia, a gente está falando sobre isso e sobre Dia de África, principalmente pela importância que essa data tem na celebração de costumes de um continente tão plural. E a gente já debateu sobre isso, o quanto que as pessoas têm um imaginário sobre o continente africano muito diferente do que é realmente. Quando você fala do Swahili, por exemplo, é uma língua que é falada em mais de um país africano, né, do continente africano. É a língua mais falada do tronco Bantu, que é um dos principais troncos linguísticos do continente africano e que muitas pessoas desse tronco linguístico, falantes de línguas do tronco Bantu, foram escravizadas e trazidas indevidamente aqui para a colônia, né? Para a colônia brasileira, para a colônia portuguesa, que é do Brasil. E quando a gente fala, por exemplo, do Swahili, que é essa língua que é falada em mais de um país diferente, né? A gente tem que pensar que essa divisão desse continente africano, nesses países, foi uma divisão feita principalmente pelo colonizador, né? Foram os colonizadores que fizeram essa divisão territorial desse continente que é tão plural. Porque antes eram divididos entre seus povos, entre etnias, entre os grupos étnicos. Isso tudo foi completamente roubado de alguma forma, a identidade desses povos também foi roubada e os seus territórios foram divididos da maneira como o colonizador achava melhor. A gente pensa também que a Europa é que dividiu o continente africano para si, para explorá-lo. Então, eu acho que o Dia de África é principalmente para a gente pensar, né, nesse movimento dessa colonização que aconteceu e vem acontecendo dentro daqueles territórios e uma época de intensa celebração da pluralidade daquele território, daqueles territórios que ocupam aquele continente. As diversas etnias, as diversas formas culturais, as diversas formas religiosas
porque as pessoas também não desconhecem das formas religiosas, da linguística e de diversos outros aspectos que aquele continente tem. Então é importante que a gente traga essas informações para os nossos espectadores, porque aqui a gente visa justamente isso, né? Trazer informação para todos, trazer informações culturais, informações atuais, coisas que vão engrandecer de alguma forma quem ouve o que a gente está trazendo. Certo, Vânia? Sim, e a gente já está aqui com a Patrícia Félix também. A gente tinha falado que ela chegaria aqui para também falar conosco. A conselheira tutelar, advogada, uma mulher de muito conhecimento, que vai trazer também o seu conhecimento, a sua luta, a sua história. E estamos aqui também com a tia Sônia, que é a nossa primeira entrevistada de hoje. A tia Sônia, que é pedagoga, que atua no território da Maré, ela que é fundadora da creche Escola Mimi, ali no território da Maré, e que luta pela educação, é uma profissional da educação, é uma mulher que se preocupa com a infância, né, principalmente a primeira infância, e traz aqui a sua trajetória de vida e a sua trajetória profissional. Tia Sônia, muito bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer recebê-la no nosso estúdio, né, Vânia? sim, é maravilhoso saber que tem uma pessoa que assim há anos na Maré se preocupa com a primeira infância, com aquela, sabe, com a educação, com os primeiros passos em guardar, em poder proteger as crianças ali naquele território da Maré, como a senhora tem feito durante anos, né? 30 anos. 30 anos nessa luta. Nessa luta. E a senhora não é do Rio de Janeiro, né? Não, É eu do sou de Recife. E como a senhora chega no Rio de Janeiro e como a senhora chega na Maré? Antes de entender a trajetória da fundação da creche escola, Sim. A gente precisa saber quem é a tia Sônia. A tia Sônia veio de uma família muito humilde, né? Do Nordeste, do interior de Recife. Mas sempre eu tive um sonho de ser professora. Então, eu muito cedo fui para uma escola de corte e costura, por não ter condições de ingressar na época, o ginásio. Mas quando eu chegava lá, na escola de corte e costura, em vez de eu fazer um vestido, né, nos papéis para fazer o vestido, uma saia, eu picotava tudinho. Porque em vez de eu modelar, as minhas colegas lá, tudo jovenzinha, faziam um vestidinho e eu olhava e eu em vez de fazer, eu cortava, picotava, não queria. E um dia a professora disse assim, o que é que você faz aqui? Eu disse nada. Eu vim para cá, mas eu não quero estar aqui. Aí ela conversou com meus pais, que seria, na época, muito humilde, né? Isso lá em Recife? Em Recife. E nesse meio tempo eu ingressei e com todas as dificuldades eu me formei professora em Recife. E conheci um rapaz e vim para o Rio. Chegando aqui no Rio, eu me deparei com a Maré, um outro mundo, né? Eu não sabia o que era Maré. E achei aquele ambiente chato. Eu disse, mas o que eu estou fazendo aqui? E falava para o meu marido, eu quero ir embora para o meu Recife, eu não quero aqui. E aí fui convidada para trabalhar na Associação de Moradores da Maré, no Rubem Vaz. E me deram a escolinha, aquela escolinha tinha 9 crianças, imediatamente passou para 100 crianças. Eu digo, mas o que está acontecendo? Tanta criança é essa? Aí eu fui me desenvolvendo e gostava mesmo daquelas crianças e comecei a dar aula, depois passei a coordenadora. Depois que eu passei a coordenadora, eu senti aquela vontade que eu sempre tive de fazer a pedagogia. Ingressei na pedagogia com muita dificuldade,
mas terminei a pedagogia, aí fui pensando em apropriar um espaço para mim trabalhar com as crianças. E comecei. E fui me desenvolvendo, captando conhecimentos e procurando doadores, mas não tinha, né? Aí aquelas crianças chegavam lá no espaço, lá na creche, queriam comida, eu digo, e agora? Sem eu ter nenhum tipo de convênio, eu ia em casa, escondido, era casada, né? Hoje eu sou viúva, eu levava as minhas compras, abria meu armário e carregava as compras, e no fim do mês, antes do final do mês, as compras sumiam, né? E meu marido dizia assim, mas quem está comendo essas comidas? Eu digo, eu estou levando tudo para as crianças. Ele disse, aí ele falava, pois Sônia, eu trabalho o mês todinho, boto as compras, você leva as compras para essa instituição, eu não quero saber de creche nenhuma. Eu digo, mas eles têm fome. Aí fui, eu digo, eu vou fazer algo. Aí ia no SEASA, eu mesmo ia no SEASA, vinha aqui no centro da cidade procurar brinquedos para ele, sem ter nenhum tipo de apoio. Eu trabalhei 4 anos por conta própria. 4 anos? 4 anos, até eu ser reconhecida, né, pela prefeitura, por órgãos públicos. E um dia eu disse, eu vou na prefeitura. Eu não tinha muitos conhecimentos, mas eu digo, eu vou. Eu apanhei o ônibus e fui na prefeitura, chegando lá, eu disse, eu quero falar com o prefeito. Aí o segurança disse, quem é a senhora? Eu digo, eu não quero saber quem sou eu. Eu sei que eu vim falar com o assessor do prefeito, já que se eu não tiver acesso a ele, eu quero falar com o assessor. E o segurança ficou me barreirando, ele deu um cochilo, eu passei por debaixo das pernas dele, do segurança, que eu era magrinha. Passei, aí o assessor ficou olhando assim, era doutor Nilco Caldeiras nesse tempo, era o secretário de Educação. Ele disse, quem é você? Eu digo, eu sou da Maré. O que é que a senhora quer? Aí eu expliquei o meu projeto, Sim. que tinha vontade a minha ONG, né, que eu já tinha 90 crianças e não tinha como bancar, e eu não estava cansada de pedir doações. Às vezes eu pedia doações, tinha aqueles senhores que ficavam de brincadeira, né? Porque você tem esses filhos todos, e isso me irritava pra caramba. Aí ele disse, eu vou visitar a sua instituição. Aí fui e me deu apoio nutricional. Mas não foi o suficiente, né? Só comida. Aí o grupo que trabalhava comigo queria dinheiro. Eu digo, caramba, eu não tenho como pagar. Voltei de novo pedindo apoio financeiro. Para ter uma equipe, né? Uma equipe. Aí nisso o trabalho foi se desenvolvendo, fui criando assim perspectiva, fui criando projeto. O meu nome começou a circular, que eu trabalhava bem. Aí fui recebendo apoio, aí formei. Hoje eu tenho 3 ONGs, 3 creches, tenho uma equipe de quase 40 funcionários, né, entre motorista, entre auxiliares serviços gerais, cozinheira, pedagogas. Tenho uma equipe no meu trabalho que quase todas já faz pedagogia, incentivando, vamos. E hoje a creche é considerada pela CRE as creches campeãs. Olha. Hoje as creches minis são consideradas campeãs, porque a gente trabalha com a primeira infância com muito amor. E o importante é que quando eu venho abrir as creches, quando eu fundei a Minis, eu tive muita criança, como o João era pequenininho, e eles passaram para o outro lado, né? Vocês entendem? E quando eu passo no PU para abrir a RV,
Aí meu carro vai passando, aí eles, que é um carro bonitinho, né? Aí eles vêm, aí um grita lá, é minha tia Sônia, cara. Aí ele, desculpa tia. Aí baixa os trambolhos dele lá. Porque essa é a realidade Né? de muitos jovens dentro daquele território. É, né? Eles são... E foi alunos que eu dei banho, né? Sim. Não é todos, que eu também, Claro. quando eu fiz faculdade com alunos, meus alunos. A gente fazia a mesma faculdade, mas tem o outro lado. Aí tem uns que foi meus alunos, que vêm, meu carro, eu sempre passo devagar, que é na comunidade, né? Eu não moro na comunidade, mas vou todos os dias para desenvolver meu trabalho. Aí ele escolhe a arma e me dá a benção. A benção minha tia, eu Deus te abençoe. E meu sobrinho, que é de Recife, não conhece muito, né, aqui. Aí ele disse, Ave Maria, tia. E tu vem dar a benção, eu digo, deixa eu abençoar todos. Aí Sim. passo. E graças a Deus, sou muito bem. E, tia formalizada. Sônia, como a senhora tem muita criança, eu gostaria de perguntar para a senhora, por quê? Muita gente falando sobre esse Bolsa Família, sobre as crianças que recebem auxílio do governo, e eu sei por pesquisa e por informação que nem todo mundo tem uma fila muito grande para poder estar entrando com pedido e para essas crianças estarem recebendo. Então, assim, é porque tem pessoas que acham que o Bolsa Família, Educação, a primeira educação, que é dessa criança, porque eu acho que o custo do Bolsa Família não supre uma criança. Claro que não. E os pais trabalham, eu conheço muitos que trabalham. Trabalho. E a senhora que contém ali na comunidade, na Maré, um número grande de crianças, né, que está ali, esses pais vivem somente do Bolsa Família ou eles saem para trabalhar para poder deixar as crianças na creche? Eles saem para trabalhar. Tem muitos pais que não trabalham, né? Como tem muitas mães também, principalmente essas meninas que são mães muito cedo, né? Adolescente, é um cigarro desse tamanho. Aí chega, tem uns que dizem, tia, eu digo, oi, eu estou aqui fumando meu baseado, eu digo, pode fumar, só não, por favor, não, só não bota esse cigarro no meu rosto que eu sou alérgica. Aí, mas eu vou dar meu estrago aqui, eu digo, nada vi, só não entro na creche com esse cigarro, porque a gente forma cidadãos críticos e a gente incentiva um mundo melhor, né? E o vício não é legal, mas a creche tem uma parceria com as mães. Eu tenho sempre orientado pela CRE, a gente faz assim, uma reunião e a gente incentiva as mães que a creche tem. Antigamente era uma visão, tinha assim uma visão que a creche era um depósito que deixava a criança lá. Então esse panorama morreu. Sim. Hoje a creche é um lugar diferente da casa da criança, é um mundo diferente. E a gente tem que se adaptar, eles têm que se adaptar a nós. A criança nos primeiros dias, ele tem medo da gente, né? Chama de que vai matar. Eu vou me matar, se você brigar comigo, meu pai vai te matar. Não mata nada. E eles falam. Não tem o que falar, né? Aí um dia assim, pois é. Muita criança tem medo, né? É medo porque encontra-se num ambiente diferente. É o que eu estou querendo perguntar isso para a senhora, porque eu sei que tem muitas crianças que ficam na creche, que a mãe é cabeleireira, que a mãe é manicure, Sim, que a mãe é faxineira. Tem a mãe podóloga, tem a mãe enfermeira, tem a mãe faxineira, tem a mãe costureira, tem agora, né, muitas meninas que se
se aperfeiçoa o mundo da beleza, faz unhas, cílios, mas tem uma parte que não faz nada. Sim. É essas mães que não tem nenhum tipo de atividade que perturba a gente. Sim, sim. Entendeu? E essas pessoas não é assim, não tem diretamente. Por quê? Pelo que a gente sabe, pelas informações, é que tem que ter carteira de vacinação em dia, tem que estar matriculado, tem que ter uma cartilha, e mesmo com essa cartilha eu já ouvi várias pessoas dizendo que tem uma dificuldade muito grande de conseguir essa tão famosa Bolsa Família, que eu acho que as pessoas estão achando que é 1 milhão que as pessoas ganham. E ao qual eu tenho filhos, eu criei 3 filhos, e eu sei que fralda, medicamento, roupa, esse Bolsa Família não dá. Não dá, gente, porque eu acho é uma quantia tão pequena mas eu, na minha concepção, tem mãe que tem 4 filhos e diz que recebe 4 filhos e a creche não cobra nada, entendeu? Praticamente, eu só não dou fraldas, porque eu nem posso dar, porque o dinheiro que é repassado para nós não dá para suprir tudo, né? Porque ele não manda nada, o governo manda uma quantia para você, dali você gerenciar aquele dinheiro para os funcionários, para os encargos, alimentação, e tem um nutricionista. Quando a nutricionista não vai, temos um cardápio da prefeitura que eles exigem que a gente cumpra, mas eles exigem o que eu não entendo muito, que eles exigem coisa que não é do padrão. Ele quer que a criança coma espinafre, quer que a criança não gosta, ele joga tudo embaixo da mesa. Ele gosta de quê? Se você faz um macarrãozinho com ovinho, um macarrãozinho bem temperadinho, que a menina faz com carinho, com ovinho cozido, eles comem. Mas se você bota uma carne, ele joga tudo embaixo da mesa. Então, um dia eu vou lá, vou dar uma ensinadinha para as meninas fazer. Porque tem gente que vai na minha casa que não come nem berinjela, não come cenoura, mas eu faço de um jeito que eles comem. Que eu escondo, os famosos escondidinhos no meio da comida. A gente bate. Mas eu tenho uma forma de fazer diferente. Porque a gente também tem que observar também essa questão, né, do território, desse ambiente da favela. Geralmente existe um incentivo muito maior eu diria, do próprio sistema, para que essas pessoas se alimentem de maneira ruim, né? Pessoas não tem conhecimento, né? Processados, o quanto pronto. Isso já foi, inclusive, debatido, tema de estudos fora do Brasil, dentro do Brasil, sobre como é empurrado para populações de comunidade a alimentação ruim. Eles gostam muito de miojo, que nós não damos. Nuggets, miojo, salsicha, a gente não dá. Porque eu acho que tem muito corante a salsicha. E o miojo, uma vezinha só. Eu fazia o nugget em casa. Eu faço hambúrguer em casa. Eu aprendi a fazer um monte de produzir. Mas aí é sadio, né? A gente fazendo em casa. A gente faz de uma outra forma. De outra forma. Depois eu até passei a receita para a senhora. Porque eu fazia para o meu filho e para eles acostumarem a comer de uma forma que naquela brincadeira eles iam comendo. O meu filho, então, que tinha um problema muito sério para comer até hoje, ele não gosta de carne vermelha, né? Já está um homem feito. Mas não é muito chegada a carne vermelha, não. Então, você gosta de peixe, parece que nasceu para viver no mar. Gosta de peixe e frango. Então, se falar que é peixe, ele come. Frango, ele come.
mas ele não é muito chegado a isso não. Então, ele aprendeu a fazer várias coisas com grão de bico, com lentilha, e eu também aprendi. Depois eu vou ensinar umas coisinhas para a senhora. Mas, tia Sônia, a partir de qual idade as crianças chegam para as suas creches? Eu trabalho com criança de 1 ano até os 4. De 1 até os 4, então é bem a primeira infância, né? Exato, pequenininhos. Bem pequenininho, tá? Eu acho tão bonitinho. Se você chegar na creche, às vezes eu passo, né? Vou no banheiro assim, aí passo por ele, aí ele me chama de vó, de mãe, amor de minha perna, puxa minha roupa. E o meu sobrinho, olha, é uma carência, meu sobrinho passa, ele, papai, meu sobrinho não sou pai nem. Mas é uma carência muito grande. O seu sobrinho, ele também trabalha no departamento, mas de quando em quando ele gosta de criança, ele vai lá na sala, vai no banheiro, aí eles param o meu sobrinho e começam, né? Papai. Aí o meu sobrinho, não sou seu pai não. Aí eu digo, Rafael, sai daí, pode tirar o marido dessas mulheres, né? Aí vai ficar ruim. Aí eu chamando você de pai. E quando meu sobrinho diz, né? Meu sobrinho chega comigo de manhã, aí ele diz, professor Rafael. Aí eu digo com meu sobrinho, você é professor de macaco. Porque ele não gosta dessa área, não. O negócio dele é educação física. Eu digo, vai brincar com as crianças de educação física. Aí ele chama ele professor. Não sabe chamar professor? Professor, aí o outro diz assim, papai. É o papai, né? Não é seu pai, não. E quais as atividades que essas crianças fazem? Sim, a gente temos em toda sala, temos data show, né? Temos data show, temos televisão, som, aí eles brincam, né? De teatrinho, eles brincam de tudo. As tias inventam as atividades pedagógicas dentro do contexto da idade e eles gostam. Tem criança que não quer ir embora. Tem criança que eu não quero ir embora não. Eu quero morar aqui. E essa é a importância do ambiente que a senhora construiu, né? Exatamente. Porque o ambiente é tão favorável. É favorável, bonitinho. Eu faço questão de ser bem arejado, limpinho, tudo arrumadinho. Precisa ver, as creches é umas gracinhas. Outro dia a supervisora da 4ª creche chegou e disse assim, engraçado, Sônia, eu não estou achando um defeito nessa creche. É tudo arrumadinho, né? Eu digo, porque as crianças são pobres, eu tenho o costume de dizer, quando eu dou reunião, aquelas meninas que são rebeldes, eu digo, gente, não é porque nós moramos na favela que somos favelados. Favelado, para mim, é uma palavra muito... É comunidade. Sim, é pejorativa, né? Aí ela diz, mas a senhora não é favelada. Eu digo, mas eu já morei na favela. Mas não peguei os hábitos da favela, que eles acham que favela só tem coisa ruim, não é, né? Não. Na favela tem... Trabalhadores. Né? Pessoas de bem. Porque tem muita gente que olha para a comunidade e acha que na comunidade só tem pessoas erradas. Só tem pessoas erradas. Mas eu sempre gosto de perguntar, e no Leblon só tem gente boa? Eu gosto de perguntar isso, né? Porque as pessoas sempre partem do suposto que aquele ambiente ali é um ambiente totalmente desfavorável, só tem... tem muita gente boa aqui. Eu moro na Barra. A minha academia é na Barra. Eu encontro mais gente mais ruim na Barra. Eu quero, nesse momento, mandar um abraço para minhas 2 netas emprestadas, Marília e Lorena, que são crias da Maré. Para a Márcia, que eu adotei, a Márcia, com as 2 filhas, que casou com meu filho do coração, que é o Fábio. Então, assim, eu quero mandar um abraço para elas, porque
como eu estou falando para a senhora e estou falando para os espectadores, que eu conheço a Maré, eu fiz muito casamento na Maré, eu conheço pessoas que trabalham, são trabalhadores, não é assim que pessoas acham que lá moram 50% de desocupados, não. Eu digo que 90% dos moradores são trabalhadores. São sim. Claro. Tem muita gente maravilhosa. Como é que essa cidade anda, né? Quem movimenta essa cidade? Sim. Quem faz essa cidade funcionar? É a Baixada Fluminense, que são as comunidades. E são as comunidades. São as pessoas gente, trabalhadoras, porque- não tem como. Então, na Zona Sul, não tem nenhuma pessoa errada. Isso não existe. Não, Eu acho realmente que não tem uma, não. Eu conheço assim para mais de 100. E eu também. Uma não tem, não. Tem um bocado. Dizer minha avó, um bocado. Penca. Assim, penca. Igual Exatamente. caspana, tem penca. Mas, tia Sônia, a gente falou sobre as atividades, algumas das atividades que as Isso. crianças passam durante o dia, ao longo do dia, né? Mas que horário começa a jornada dessa criança com vocês? 8 horas. 8 da manhã e sai em que horas? O nosso horário é até 16 horas. Mas como é área de risco, a gente teve um respaldo de 3h30 a gente começar a liberar. Né? Mas nesse meio tem mãe que esquece, né? Tem mães que não vai buscar, Esquece de pegar. nem buscar. E a gente fica, às vezes, eu já fiquei até 8 horas da noite com criança. Aí a mãe chega com a barquinha de praia. É todo lugar não tá novinha, né? Aí eu digo, cara, eu estava onde? Eu estava tomando sol, né, tia? Eu disse, eu aqui, né? Pois é. E a tua criança, né? Eu digo, quer dizer, Cadê a e, criança? E a senhora acaba educando a criança e a mãe também. Tem a pessoas que criança educam até a e mãe. eles, as crianças, quando chega a certa hora, quer comer, né? A gente tem Sim. todo um cronograma. E quando chega, quando passa aqui, guarda as panelas, as meninas vão embora. E ele começa a dizer, eu quero papar. Eu digo, meu Deus, e agora? Às vezes eu fico com ela, eu digo, vamos dar um biscoitinho, né? Isso, e quando chega é mel, com raiva, né? Aí eu, poxa mãe, eu não quero saber de nada, eu sei que estava na praia, já tomo bem uns buricuti lá pela praia, né? Por certo. Aí eu digo, caramba, e eu aqui, esperando você, eu também tenho uma vida, gente. A senhora estudou para isso, fala para mim. Eu Mas digo, eu a senhora- estudei, mas eu não A sou senhora tão fez uma empregada. festa lá que eu fiquei sabendo, uma festa do Dia das Mães, que foi aquela festa. Foi muito bonita a festa do Dia das Mães. Foi oferecido um café. Primeiro a gente fizemos uma palestra, né? E Isso é que eu queria pautar, essa palestra que foi feita e essa festividade, porque na verdade também tem algumas mães que já têm certa disciplina, mas tem outras que estão acabando aprendendo ali, que a senhora acaba a sua creche não ensinando só a criança, acaba ensinando as mães. nós temos uma parceria mesmo entre creche e entre a criança e as mães. Termina a gente se envolvendo, né? Sim. A gente faz essa festinha que a gente faz, fica muito bem organizada. A gente faz um café e dá aquela palestra, as crianças faz uma apresentação, canta musiquinha, termina muitas mães chorando e fica muito bem elaborada a festinha. E elas, no final, teve uma que disse, botou assim no Instagram, a tia Sônia, a melhor diretora da Maré. Eu digo, gente, vocês não querem que eu apoie das outras diretoras. Aí, Nada, mas a senhora está fazendo um trabalho muito eu digo, importante. eu faço o que eu gosto. A senhora tem feito um trabalho muito importante para a sociedade. Né, Aline? Um dia eu vou fazer e convidar vocês para vocês acompanhar a festividade, como é gostosa. Eu quero. Nós queremos ir sim. Vai tomar um café comigo lá e ver o proceder do trabalho, a elaboração, como elas tratam as crianças. E tudo sai tudo arrumadinha.
Entendeu? Aham. E atualmente, quantas crianças, somando todas as unidades que você tem, quantas crianças... Em uma creche eu tenho 125, mas vai 130 crianças. Sempre tem mais. E outra creche tem 70, mas temos espaço para 150, mas o nosso secretário, acho que não tinha dinheiro para suprir as 150, me deu 70, filha, mas é uma briga lá, que a mãe quer creche e eu não posso passar De qualidade, né? não é? Eu não posso passar da meta porque aí Sim. vai Os ter um- funcionários também. e os funcionários para pagar, mais briga na porta da creche. E a senhora botou essa creche aí e eu quero entrar, eu digo, mas eu não tenho vaga. Aí eu chego, a meta passa de 70. Chega às vezes até 80, né, filha? Lá no Pinheiro. E no PU temos quase 100. Então já faz, eu acho que uma média de mais de 300 crianças eu E somando. aí agora a senhora está com 4, né? 3, eu estou 3. com o projeto de abrir outra. De abrir outra Sim. exatamente por isso, porque está dando lotação, né? Não é exatamente, é muita criança. Eu digo, gente, chega uma com. As mães chegam de manhã, um no braço, grávida, e um na mão, e dizendo, olha, esse aqui já veio para a creche, eu não leva nem nasceu. Nem deu as caras ainda. Mãe, o que é isso? Fala, minha filha. Aqui já veio, viu? Eu digo, não, mãe, pelo amor de Deus, deixa pra mãe nascer, né? Mas, gente, o papo está muito bom, mas a gente tem que fazer o nosso intervalo, né? Para a gente poder estar voltando. Né? O papo está ótimo. viu? Gostoso, Assim, né? Tá gostoso. A gente Vocês tá são assim- maravilhosos, eu estou encantada, gente. Eu acho que um elo desse, a gente só cria perspectiva, e, né? Eu agradeço demais. A mãe desse garoto A mãe do Jonathan era uma pessoa especial. era uma funcionária desse Era uma negócio. funcionária. Há por quanto tempo ela foi sua funcionária? Ela foi anos. Ele era... 14 anos. Foi 14 anos. 12, 14 anos. Mas gostava tanto, mas tanto. Ela gostava tanto, eu acho que pensava que eu era mãe dela, né? E como eu gostava dessas crianças dele, ele pequeno, vinha me abraçar correndo e a gente conversava, eu senti muito. Foi uma perca muito Dolorosa, né? dolorosa. A Covid, ela deixou sequela, ela levou pessoas, ela foi um caso muito sério, a Covid no nosso país. Mas, e tia Sônia, como que faz para matricular uma criança nas suas creches? Qual o Filha, processo? tendo vaga, a prioridade é aquelas mães, Daquele território. sim, as mães que têm, não tem um histórico muito legal, né? Regressas, né? É. Regressas do sistema. Isso, tem mães que tem 2, 3 crianças, 4 e não liga, tem outras que é viciada. Tem mãe de todo tipo, mas tem as mães também que chegam até no seu carrinho, os pais. Tem um público variado, mas a gente não pode escolher. Entendi. Se tiver a vaga, é claro que E basta levar o quê? Comprovante de Todos, residência, sim. documentos? tem que levar o cartãozinho de vacina para até que o 3.0 capita todo mês, é uma exigência muito grande. Então a gente exige o cartão de vacina até para o bem-estar da criança, Sim. Sim. né? E exige mais nada, só os documentos que seja registrada e um telefone, porque se acontecer Contato. algo, É. elas mentem pra gente. Aham. Outro dia eu estou ligando, alô, oi, o cara, eu disse, eu queria falar com uma mãezinha, ela mora aí, o cara aqui é da cadeia, senhora. Não acredito. Eu disse, Meu Deus. ela mandou o telefone da cadeia. Não, acho que não tinha telefone. Aí deu aquele. Deu aquele. Ela sabia. Aí eu digo, senhor, desculpe, a senhora quer falar com quem?
Eu não quero falar com ninguém não, eu digo, meu Deus, a mãe deu o telefone da cadeia, gente. Porque não tinha. Eu digo, aí eu também oriento, mães, quando você não tiver contato, de uma avó, de uma vizinha, de uma tia, mas não dê telefone suspeito não, porque eu me deixa mal. Né? Sim. E até mesmo do que vai adiantar um telefone, que aquela mãe não vai ter contato nenhum Sim, com o telefone. Sim. Porque de uma vizinha, por exemplo, é uma vizinha, a pessoa que está ali do lado. Mas se for, vou dar o número da minha mãe, Se mora for lá mãe, e... que mora em outra, até em outro estado. Poxa, não dá. Elas são difíceis você tem que dar um número difíceis que você tem acesso à pessoa que tem aquele É número. muito difícil você trabalhar em comunidade. É muito difícil. Outro dia, menina, chegou a criança, aí a menina disse, olha, pelo amor de Deus, eu abri a mochila do menino, só tem barata, não é correu tanta barata. E eu correndo para lá e a barata correndo, aí eu chamei ela, mãe, por que essa sua mochilinha só tem barata? Aí ela, é porque só tem essa mesmo, eu disse, a senhora não mata a barata. Pelo menos mata barata, né? Aí leva dentro da mochila, camisinha às vezes, Oh, meu Deus. latinha de cerveja, às vezes leva cueca, dentro da mochila, cueca do marido, eu acho que, não sei eles que botam, às vezes leva calcinha da mãe, eu acho que a criança bota, Eu acho que é a própria criança que coloca. leva É muito engraçado. Se mistura. eu sei lá, eu digo, gente, Criança pronta, né? tá pronta, né? Eu digo, mas o que a calcinha de mamãe tá fazendo aqui? Aí ele, foi putei. Ele diz Agora, Ariel, nós temos que ir para o nosso intervalozinho. Foi um prazer. Um prazer, tia Sônia, mas não levanta daí não, continua aqui com a gente. Só para a gente fazer um intervalo. encerrar esse bloco, estaremos no próximo bloco com a conselheira tutelar, doutora Ana de Causa, Patrícia Félix. Não saia daí, continue conosco. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar a New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação, alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis. Nós tivemos um papo aqui muito legal, gratificante com a tia Sônia. E agora nós estamos aqui com ela, né, Ariel? Com a Patrícia, nossa querida conselheira, que está aqui conosco para falar um pouco do que está ocorrendo, né, Ariel?
Sim, estamos aqui com a Patrícia Félix, que é conselheira tutelar aqui no Rio de Janeiro, doutora honoris causa, educadora social, advogada, pedagoga, psicopedagoga, especialista em direitos humanos, direitos da mulher e ECA. É um prazer recebê-la, Patrícia, primeiramente. Muito obrigada por topar falar conosco, por trazer um pouco da sua trajetória, da sua história e desse momento que você está vivendo, que é absolutamente difícil e estarrecedor também, que, enfim, a gente tem uma profissional, uma mulher negra sendo ameaçada, sofrendo ameaças na internet, ameaças na vida pública também, e gostaria que você se apresentasse rapidamente para os nossos espectadores. Hoje, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, porque o Jonathan é companheiro também, Jonathan também é conselheiro tutelar, né? Eu já estou no segundo mandato, mas eu quero agradecer o espaço, né? Porque ainda tem muita distorção sobre a função do conselheiro tutelar, né? Quando a gente escuta a tia Sônia trazendo a questão das dificuldades mesmo da comunidade, né? E a gente faz um parâmetro entre a classificação de quem é bom, quem não é bom, a gente vê que a gente tem uma luta de classe muito grande, né? O Brasil, ele configura de um país que tem todas as oportunidades, e a gente escuta isso desde sempre, mas é um país também que é muito desigual, é muito desumano, né? E aí, mulheres como Sônia Guerreiro, que chega de Recife, que vai parar numa comunidade, quer dizer, eu já sou da comunidade, né? Eu sou da favela, eu uso o nome Sou Favelada para o movimento político, Sim. Até porque as pessoas chamam a gente, utilizam nomenclaturas para rebaixar, e às vezes são tão bonito, né? Porque a palavra favela, ela tem uma sonoridade muito, muito bom, e a gente fala também da questão, quando você traz também a questão de África, a gente traz essa questão dessa abolição escravocrata, que até hoje não aconteceu no Brasil. Não. Então, pessoas como Sônia, pessoas como Jonathan, o próprio Conselho Tutelar, ele nasce do movimento social organizado, né? Como as creches comunitárias, né? Nada foi dado pra gente. Essas lideranças que vêm aí lutando, eu particularmente, já estou há 37 anos na pauta, eu comecei muito jovem, eu comecei também com 16 anos dentro da minha comunidade, tomando conta de crianças, porque a criança, ela te insere muito no ativismo, né? A gente fala do direito da mulher, do direito da população negra, do direito da população carcerária, mas a criança, ela ainda permeia, porque a gente já, enquanto direito feminino, a gente conseguiu alcançar alguns patamares que a criança ainda não alcançou. Então, estar conselheira tutelar, abdicar de outras atribuições para estar dentro do conselho tutelar, é para a gente incomodar mesmo, né? Mas não ao ponto da gente ser ameaçada de morte, porque a gente está cumprindo o nosso papel enquanto sociedade, porque é a sociedade organizada, como quando a Sônia traz a questão da parceria entre escola e mães, é isso aí mesmo, a gente não faz nada sem a participação popular. Infelizmente, a gente também tem uma população que desacredita do seu próprio potencial. Acho que o grande desafio nosso é esse. Né? Mostrar para aquela mãe, para aquela criança que são sujeitos de direito, porque a gente vem tão violado durante décadas, durante séculos. Nós tivemos, o Brasil foi o último país, um dos últimos países a abolir a escravatura. Eu falo dos últimos países porque ainda tem trabalho escravo no Brasil. Tem, e muito, né? No Rio Grande do Sul, tem em Bahia, no Rio de Janeiro, nós temos em São Paulo, tem que estar fiscalizando essas obras, essas grandes construções, construtoras. Exatamente. Colheita de uva, né? No Rio Grande do Sul. A área rural ainda tem muito. E também ainda tem muito trabalho escravo, braçal, de pessoas que trabalham dentro do lar. As chamadas domésticas. E quando a gente fala da criança e adolescente, é interessante você falar, porque
nós tivemos há pouco tempo algumas manifestações de conservadores, eu nem vou polarizar porque não é o caso aqui, mas a gente fala para todo o público, né? Isso. Todo o público está em formação, eu estou em formação, você está em formação, então eu não gosto muito de... Eu estou do lado da criança e adolescente, eu estou do lado da história, eu estou do lado da legalidade. Sim, porque cada lei, cada direito conquistado... O que eu penso assim do ECA, do Conselho Tutelar? Eu, quando criança, sofri espancamento, tortura, em ato de magia, satanismo, que eu fui sequestrada, e quem nos achou foi meu avô e minha avó, eu e meu irmão, e nós fomos torturados numa época, nós estamos falando aí de 1974, 75 e 76. Então não existia, porque as pessoas acham que essa lei, o ECA, ela existe desde lá de trás. Não existia. Por quê? Foi uma conquista Foi um movimento popular. Direito a voto, direito ao ECA, direito da mulher, tudo veio de movimento popular. Sim. Nada nesse país é uma foi conquista dado. gratuita. Acordar no legislador e vou favorecer as crianças. Não. Teve muita resistência. Sim, teve muita resistência. Teve tanta resistência que tem pessoas, eu sei que não é o nosso caso, nosso assunto aqui, mas teve pessoas que não têm a noção do movimento que foi feito para ter o salário mínimo, porque disseram que o país ia quebrar. Depois, para ter a CLT, disseram que o país ia quebrar porque teria horário de trabalho. E agora está se lutando para acabar com a escala 6x1, porque também as pessoas têm que viver, as pessoas têm a sua família, têm que estar um momento com a sua família. E as pessoas têm trabalhado direto e tem pessoas que fazem hora extra. Tem pessoas que sequer... Você vai ver enfermeiros, médicos, vou ver várias pessoas que são plantonistas que muitas das vezes nem vai para casa. Eu fui plantonista um dia, então eu sei que muitas das vezes acontecia um acidente e lá no meu trabalho não tinha alguém que pudesse cobrir porque substituir aquela pessoa que faltou. Entendeu? Não tinha essa prática. Então tudo foi com muita luta. E o que me chamou muita atenção quando o Jonathan me falou e eu vi o noticiário, também eu quero deixar aqui hoje, foi bem lembrado, que o Walter, um amigo meu, me passou uma foto de uma menina ali de Madureira que havia sumido. Ela desapareceu, eu não sei como é que está o caso ainda, mas ela já foi encontrada, ela já está em casa e eu não sei assim o que ocorreu. Mas na próxima terça-feira eu vou trazer a notícia para vocês do que ocorreu, mas ela já foi encontrada. Eu quero agradecer a todos que me apoiaram, né? A pedido meu, a pedido do Jonathan aqui, várias pessoas deram notícia da menina e conseguimos trazer essa menina de volta para casa, tá? Já que a gente está falando disso. Então assim, como é que se protege? Eu também sofri isso lá em Pindamonhangaba, tá? Eu peguei uma menina que foi, não é novinha, mas sofreu um abuso, e aí eu simplesmente fui ficar com ela no hospital e levei ela para minha casa. E aí o abusador, que não queria se apresentar como abusador, a menina seria louca, a menina seria tudo de ruim, e depois ele quis me ameaçar, ele foi me ameaçar. Aí eu fui lá na delegacia e falei para a delegada, olha, avisa para ele não passar na minha rua, nem chegar perto dos meus filhos. É só o aviso que eu tenho para ele. Porque eu penso o seguinte, será que espancar esses meninos vai trazer, vai fazer ou vai trazer algo de construção para esses meninos? Ou esses meninos estão precisando de abraço, esses meninos estão precisando de família, esses meninos estão precisando do que a tia Sônia falou aqui. E você, como conselheira, foi ali fazer o seu trabalho. Você não faz parte da família, não. Você simplesmente foi ali como conselheira, trabalhando para o Estado, trabalhando, é o seu trabalho, você está fazendo o seu movimento daquela proteção. Né? Porque assim, vamos supor, se um conselheiro tutelar bater numa criança, o Brasil inteiro, eu digo que até a mídia internacional vai cair em cima de vocês. Exatamente. Mas,
quando você, como conselheira, vai tentar entender o que está ocorrendo, aí a pessoa te ameaçar, e eu acho que já foi demais. E o Estado está te dando a proteção necessária? Então, eu venho de movimento social, eu sou uma mulher preta. Sim. Eu tenho recebido muito apoio, né? Mas concretamente eu estou no meu trabalho, eu não parei de trabalhar, eu me recuso a parar de trabalhar, né? Porque não é qualquer ameaça, não estou errada. A questão do justiciamento que ocorre não se trata de meninos e meninas que estão em situação de rua somente, né? O que a gente tem hoje é uma falácia onde que a Zona Sul é um dos territórios mais perigosos, mas a gente sabe que quando a gente vai nas últimas pesquisas agora de 2024, o território de Copacabana, da área da Zona Sul, ele fica muito atrás, índice de crimes bárbaros, de violência. Os crimes que tem na Zona Sul normalmente são crimes de baixo teor ofensivo, né? Mas a questão não é nem os adolescentes que cometem ato infracional. A questão é que, a depender de quem cometa o crime, inverte a situação, né? Então, quando um pai ou uma mãe da tia Sônia que chega com marquinha, que o filho chega agredido, a gente criminaliza, a gente vai em cima, né? Até quando a própria polícia militar, o próprio agente do Estado, ele é pego, ele também é afastado, ele é penalizado, né? Então a gente não vai falar que ele vai fazer, qualquer um pode fazer o que quiser, mas você vai ser penalizado ou não penalizado? Sim. Nesse caso específico, são projetos que aí a gente tem que estar muito atento a isso, que se instaurou o medo. Eu sou de comunidade, eu sou cria da Vila do Vintém. Então, desde sempre, a favela sempre foi espaços de violação de direito, de organização criminosa, mas também de falta de Estado. Hoje, muito menos, né? Tem comunidades hoje que quem entra na comunidade é o Estado armado, através dessa segurança pública, que é uma política que não é a mesma política exercida na Zona Sul, por exemplo. Na Zona Sul você não vai ver uma incursão, até nos morros da Zona Sul, tão violentas como você vai ver na Maré, quando você vai ver na Vila Vintém, né? Porque vai depender do teu status quo que você tem. Então, criou-se um imaginário que vamos fazer na Zona Sul. Só que essas mesmas pessoas que hoje elas estão cometendo crime muito maiores que o próprio furto. Vamos botar que o menino furtou. Ok. E aí tem um equívoco que acha que não tem uma punição. Lógico que tem. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele traz a sanção para esse adolescente, ele vai trazer as reparações que vai dar advertência à privação de liberdade, né? Hoje, o que tem de adolescentes que cometem bullying cumprindo medidas socioeducativas, trabalhos comunitários, por quê? A gente acredita, olha, se você tem governantes que estão aí todo mundo preso, saem, conseguem se reeleger de novo ao cargo público, por que uma adolescente, uma criança, se cometer algum ato, ela não pode ter segunda chance? Por que uma mãe, ela não pode ter segunda chance? É lógico que a gente entende que tem todo um sistema, um serviço que tem que fazer querer. Só que estar conselheira tutelar é diferente do que as pessoas acham, que a gente é assistência social. A gente não é assistência social, a gente não é saúde, a gente não é segurança pública. O Conselho Tutelar nada mais é que o representante eleito pela sociedade para cobrar o cumprimento dos direitos da criança e adolescente. Então, quem tem que cumprir? Todos nós. Sociedade, Estado, família, a própria criança, o próprio adolescente. Eles são responsáveis pelo outro, porque eles também são cidadãos de direito, né? Então, a gente está ali para cobrar. Então, quando uma criança ela comete
ela machuca outro, a gente tenta investigar, a dona Luciana tá, sabe que os pequenininhos mordem muito, faz muito. Às vezes é uma criança que está desregulada, às vezes é uma criança que a gente tem que ter um laudo, porque tem crianças que são muito nervosas, né, dona Luciana? Tem crianças que são muito agitadas, tem crianças que são muito apáticas, que também tem que se investigar, né? Porque nem muito céu, nem muita terra. Então as crianças, elas têm que desenvolver. Aí quando você vai procurar o governo, né, você chega, as equipes de saúde sucateadas, as escolas sucateadas, os professores adoecidos, a gente tem uma falta de concurso público terceirizando, e a terceirização é um perigo, porque a terceirização ela também abriu margem para o curral eleitoral. Então, se eu sou Estado, se eu sou governo, eu vou contratar aquele monte de professores ali que muitas vezes não tem nem diploma. Sim. Você sabe disso? Sim. Tem médicos, hoje saiu médicos que não são médicos. Isso, a iniciativa privada, ela abre muito essa brecha. Agora, quando você tem um público que tem uma redução de Estado, onde que tem uma contratação, e aí você tem um conselho tutelar atuante, como o Conselho de Jonathan, os conselheiros tutelares, em modo geral, são muito atuantes, né? Mas a gente atua na responsabilização. É óbvio, Vânia, é óbvio que tem algumas tendências, e aí também tem bons conselheiros, tem maus conselheiros também, de criminalizar. Então é muito mais fácil eu representar uma mãe para uma mãe pobre, que engravidou muito cedo, que não foi preparada para a maternidade, porque nem toda mulher materna. Sim. Nem toda mulher materna. Sim. Né? Então hoje nós temos pessoas que maternam. Então tem todo o preparo. E quando a mãe vai ver, a criança está ali. Agora, a gente tinha as escolas de paz, nós tínhamos políticas públicas voltadas de acolhimento para as jovens mães, para adolescentes. Esses equipamentos todos ou acabaram ou hoje estão sucateados. Aí a gente que está na ponta, a gente é professor de bandido, as nossas crianças são sementinha do mal, né? E quando você toma frente de uma situação de violação, porque ali não é proteção. O justiciamento que está acontecendo na Zona Sul, do Rio de Janeiro, na Barra, no Meia, na Praça da Bandeira, esse grupo são grupos marginais. Sim. Porque se eles quisessem servir o Estado, eles se preparassem para serem advogados, professores, pedagogos, policiais, bons policiais, porque quando eles agridem um menino e eles colocam na rede social, porque não é ninguém que inventa a prova. Eles mesmos. Eles mesmos. Eles fazem com dois sentidos. Insegurança daquela população, porque é óbvio, se eu ligo a TV, eu só vejo crime, barbárie, uma hora eu vou ficar paranoica. Né? Então não querem ver a atividade da tia Sônia, não querem ver a atividade de Jonathan, a atividade de vocês, que está utilizando a comunicação para trazer. Ninguém quer isso. As pessoas, elas ganham muito mais instaurando, quer dizer, elas criam a dificuldade para vender facilidade. São essas diversas páginas que têm se espalhado na internet, através do Instagram, TikTok, que utilizam palavras... As milícias digitais, né? Sim, são justamente... Não, existem canais de comunicação que têm nomes estratégicos, por exemplo, o nome do município de Nojeira, que utilizam, esses canais, eles são como se fossem antenas, elas funcionam como antenas para divulgar. Por exemplo, esse tipo de conteúdo. não vive, que já nasce nesse intuito de trazer esse lado negativo. Porque a segurança pública, ela é o que afeta o ser humano. Sim. Porque nós, por natureza, a gente quer nossa segurança. Eu quero minha segurança. Né? Mas eu não quero ter minha segurança no meu condomínio fechado. Eu quero ter minha segurança para ir numa praia, para acessar a cidade, né? Para ir na rua. Aí é quando eu tenho uma linha de ônibus que durante a semana eu tenho 100 veículos à disposição. Por que eu tenho 100 veículos para ir à Zona Sul? Eu estou dando um exemplo assim porque é gritante a redução de veículos no final de semana. Tem linhas, a gente pode citar
474. Então, você vai colocar aquelas linhas, 100 linhas, 100 veículos à disposição durante a semana, para levar os porteiros, a empregada doméstica, os garis, toda essa população comunitária para a Zona Sul, para servir uma população que é onde tem a maior renda. Agora, quando é final de semana, feriados, além de não ter investimento, que isso é muito cruel, sabe? É muito cruel. Quando você chega numa comunidade como Santa Cruz, quando você chega na Zona Oeste, eu venho da Zona Oeste, a própria Baixada Fluminense, né? Eu vou dar um exemplo para vocês que é muito triste, aquele caso dos 3 meninos de Belfor Roxo. Eles foram assassinados, eles estavam simplesmente indo jogar bola no campinho de futebol que era mais de 2 quilômetros da sua casa. E aí, o que a gente vai falar? Cadê o lazer dessas crianças garantido? Porque na Zona Sul, cada esquina é um parque. Cada espaço é um parquinho. Né? E que bom que tem. No Flamengo, no aterro do Flamengo, são mais de 7 campos de futebol, de quadras. Sabe? Aí você vai chegar em Belfor Roxo, as crianças, elas têm que andar 4, 5 quilômetros para acessar um campinho. E aí, por que eu falo da questão de Belfor Roxo? Porque eles se organizam para ir no campinho. Aí ali do campinho acontece aquela barbárie que não está explicado ainda. Não foi explicado, né? Então, essa defesa, sabe? E assim, 1000 vezes se tivesse que denunciar, eu denunciaria de novo. Talvez com mais força, porque nós estamos desde 2003 apontando, gritando para esse grupo, né? E essa ameaça não é uma ameaça à Patrícia Félix, a ameaça da Patrícia Félix, ok, mas ela ameaça o direito da criança e do adolescente, ela ameaça o trabalho da dona Sônia, porque os conselheiros tutelares, eles não ameaça você, é uma ameaça ao sistema de garantia de direito. Inclusive a juíza que decretou a liminar. Sim. Porque quando ela decreta uma liminar para ele não divulgar mais crime de ódios e tirar tudo, ele vai para a rede e coloca a minha foto, ele está descumprindo uma liminar. Então, assim... Ele descumpre a própria lei, a própria justiça. E ele desqualifica, e o pior, sabe, gente, é que a gente tem, a gente vai reduzir no Estado, que as pessoas, a população, ela não acredita. Então, assim, eu sempre faço uma pergunta, o que a sociedade está fazendo pelas crianças e adolescentes? Aí eu falo criança e adolescente, eu não estou falando de favela, não. Porque quando a gente tem um Henri Borel, quando a gente tem um Bernardo, e quando a gente tem tantos outros que estão nas coberturas sendo violentados sexualmente pelos pais, estão sendo agredidos, porque o direito da criança e adolescente, como o direito da mulher, como o direito do idoso, a gente vai ter várias ramificações. Então, quando eu estou na maré, eu vou ter uma violação principalmente do Estado. Sim. Eu vou ter uma questão comunitária, eu vou ter a tia Sônia que vai fazer uma crechezinha ali, porque vai ajudar. Isso ali é um trabalho comunitário. Sim. E o Estado, ele viola. Ele é violador. Quando você vai para a classe média alta, você vai ter um violador, é os pais. Os violadores não estão. Os violadores, os responsáveis violadores, na grande maioria, eu não estou falando que não tenha, mas na grande maioria, o grande violador de direitos é o próprio Estado. A tia Sônia tem que hoje nós estamos com um déficit de 13 mil vagas de creche. 13 mil. E aí quando a gente fala déficit, não é que são todas as crianças, não. São aqueles responsáveis que tentam fazer a matrícula e não conseguem. São 13 mil. A gente tem 13 mil crianças esperando uma vaga. A tia Sônia vai botar a 4ª unidade, a 5ª unidade, a 6ª unidade e não vai dar conta. Agora a gente paga imposto para isso. É imposto alto. A gente paga imposto para isso. Nada é de graça. O incentivo que a Sônia ela recebe, e eu vou usar a Sônia como exemplo, porque é o exemplo da resistência, porque
A educação, através da educação, a gente consegue acessar tudo. A gente consegue ter melhor saúde, a gente consegue ter melhor escuta, a gente consegue... Então, quando a gente fala da educação, é que a educação transforma. E muitas pessoas, elas tiveram ascensão, não é ganhando na loteria, até queria, apesar que eu não jogo. Mas a grande maioria dessas pessoas, elas não ascendem pelo capital. Ela ascende pela informação. E essa informação a gente vai estimular. Agora, quando eu já começo num espaço que eu não tenho direito à educação, a gente está com um super problema agora, não sei se é por causa da alimentação, tem vários setores por causa da rede. As crianças de hoje, elas têm uma sinapse, elas têm uma aceleração muito diferente das crianças de 20, de 30 anos atrás. Segundo as pesquisas, tem o grupo que é o Y, agora a gente tem tiveram o X, né? E agora tem as crianças que estão nascendo, tem crianças de 97 para cá. Beta, né? É alfa. Não, esses não são alfa. Alfa são os mais recentes. São mais recentes. A partir de 2020, de 2015 ou 10. Então, assim, que já estão nascendo seus caminhos. Tem pessoas que dizem assim, Patrícia, que hoje tem muito autista. Não, sempre teve, só que não era diagnosticado. Sempre teve. Sempre teve crianças abandonadas, sempre teve violência do Estado, sempre teve feminicídio, Sim, né? Eu sempre O que a gente tem hoje é uma denúncia, mas não pode ser a denunciação, porque também menospreza, porque quando a gente ferramenta a pauta, né? A gente também desvaloriza, é onde que falam que a gente é mimizento, né? Porque a gente traz uma pauta que muitas vezes essa pauta é ferramentada, instrumentalizada, que não é o caso, mas a gente sempre teve, ou se você pega a favela dos anos 70, 80 e 90, você vai ver o índice de violência onde que as pessoas ficavam mortas lá, o corpo ficava estendido no chão, lá às vezes uma semana. Hoje já não tem mais, hoje você já pega os traficantes, os narcotraficantes, já tem um carro, já vai pegar, já vai... Mas ainda continua, eu acho que até diminui um pouco, porque também a população era maior. Hoje, com um controle maior da natalidade, a gente fala da favela do Rio de Janeiro, era natural você ver mulheres com 10 filhos, né, 14 filhos. Quem tinha pouco filho tinha 5, 7. Hoje é diferente. Hoje as mulheres, até porque as mulheres trabalham, então hoje as mulheres têm algumas, mas são poucas que chegam a ter mais de 5 filhos. Tem poucas, hoje a maioria é com 2, 3, né? Antigamente, na nossa classe, quem era filho nunca era filho de rico com muito dinheiro, porque até as famílias da Tijuca, as famílias do Meia, eram, mesmo sendo classe média, eram um irmão de 5, né? E aí o pobre mais pobre tinha 10. Eu sou irmã de 10, a minha mãe teve 10. O pobre tinha 14. Eu sou irmã de 10. Um time de futebol com direito a reserva. Reserva. Então, assim, quando a gente fala de criança e adolescente, é isso. E muita gente julga o ECA sem conhecer. Sim. Né? Na verdade, as pessoas não conhecem a maior parte das questões públicas desse país. Só quando confere. Quando confere. E aí vocês estavam falando da Bolsa Família, eu tenho uma defesa, assim, eu tenho uma defesa que a nossa luta de classe ela é tão grande que ela não permite, por exemplo, que uma mãe que receba a Bolsa Família bote uma trança. Vai dizer que ela gastou faça uma unha, né? E eu falo sempre assim, a gente tem que ter a nossa estima, porque tem a nossa saúde mental. A nossa saúde mental, o nosso zelo com o nosso corpo, mas a gente é tão cruel que eu já vi alguns grupos que eu condeno, algumas práticas de alguns grupos, né, que se transveste de salvadores, como o próprio grupo de justiceiros, que quando vai ajudar a família, tem que abrir
o armário de compra para ver se realmente a pessoa está passando fome. Quer dizer, você sabe que tem isso, né? Então, é porque assim, o que eu te dou, R$400, e a gente escuta assim, as pessoas estão tendo filho para receber Bolsa Família. Essa é a fala mais absurda. A assistência social, ela é uma política de Estado. Na Inglaterra, nós temos o terno, o vale terno. O que é o vale terno? As pessoas têm um subsídio para comprar roupa, para conseguir trabalho. Você não vai conseguir um trabalho rasgado, cagado, sujo. Esse era o ponto que eu ia trazer quando você fala sobre essa questão da a mulher, ela, por ela receber o Bolsa Família, as pessoas olhando assim, se ela estiver bonita, se ela estiver arrumada, se ela estiver com uma trança feita, ela não... por que ela está recebendo esse benefício para se arrumar? Mas né, ela tem que se arrumar, porque como é que ela vai acessar uma outra realidade se ela estiver descabelada, se ela não tiver o cabelo dela feito, se ela não tiver com a unha dela feita, se ela não tiver com uma roupa bonita? Olha só, o prefeito, o presidente da República, o nosso amado Lula, que é o meu amado Lula, ele recebe dinheiro público. Ninguém vê se ele faz unha, se ele vai no barbeiro, se ele vai no barbeiro mais caro, mais coisa. Eu recebo dinheiro público como conselheira tutelar. Ninguém questiona que eu recebo dinheiro de imposto. O nosso governador interino aí, Ricardo, ele é do tribunal, ele recebe dinheiro público. A Bolsa Família é um dinheiro público destinado a um auxílio previdenciário para aquelas famílias. Mas já que tem têm salário mínimo, essa Bolsa Família, isso está sendo discutido como se fosse assim para mim R$1 milhão. Porque é nosso. Porque aí quando você vê que eu não vejo essa mesma mobilização quando não tem creche. Eu fui a Portugal. Exatamente. Eu estive em Portugal. Em Portugal a criança tem que estar matriculada. Além dela estar matriculada, cada criança recebe uma caixa de leite, recebe peixe, frango e fora o dinheiro que é depositado em conta, numa conta que é aberta para aquela criança, para que os pais venham manusear, para que compre remédio, para que compre. Então, assim, o filho do meu primo tem 3 filhos lá em Portugal, que são portugueses, e as 3 crianças recebem. Não tem que essa recebe, ou que aquela recebe, tá? Mas todas recebem. Infelizmente, a gente, a gente tem muita questão da classe social. Isso. Que beira a barbárie. Sim. Porque quando eu vejo um adolescente espancado, que do outro lado tem uma mãe, que do outro lado tem uma família, que nós sabemos que não estão cometendo ato infracional, porque os que cometem ato infracional, eles respondem por isso, e as mesmas pessoas olham para aquele adolescente e vê como uma coisa, como se fosse um pano de chão sujo. Sim, pastor, para mim isso daí é um racismo muito grande, porque quando se olha um menino negro, ou como diz a Sandra de Sá, né, um sarará, ele é olhado de forma diferente. Filho de quem for. Do presidente da República ao catador da reciclagem. Eu tive isso com a minha filha. Eu tenho uma filha. E a minha filha, Ana Paula, na escola, perguntaram se ela era minha filha mesmo. Então, assim, é muito difícil para uma pessoa, tem pessoas que não sabem as questões e querem julgar, colocar selos naquilo. Então, assim, e isso eu não ouvi de uma coleguinha da sala. Sabe de que eu ouvi? Uma psicóloga. De uma psicóloga. A psicóloga de classe. Isso aí. Porque ela olhou e disse, não pode ser. Então, por que ela não podia ser minha filha? Qual seria, né? Então, assim, hoje, assim, se você vê um menino negro dentro de um shopping, dentro de uma loja, o segurança vai ficar olhando ele. Com uma mulher de 55 anos, se a gente ainda entra, eu ainda
tenho atrás de mim alguma segurança. Mesmo sendo advogada, mesmo tendo acesso a uma outra situação pelo meu trabalho, continua. Agora, o que a gente assim, tem que deixar tranquilo é que toda essa luta é uma luta que a gente vem fazendo para principalmente confortar essas mães. Agora, Patrícia, minha preocupação novamente, porque a gente já está quase chegando no momento de eu passar uma mensagem de amor, carinho para o povo, né? Eu quero, a minha preocupação é se o Estado está te dando uma segurança sobre essas ameaças. Porque depois de Marielle, qualquer ameaça para mim é risco de morte. Qualquer uma. Qualquer uma que me escreva aqui. Porque lá nos Estados Unidos, se você escrever uma coisa, que eu te mato, vou morrer de rir, eles já batem na tua porta nos Estados Unidos. Todo mundo quer ir para os Estados Unidos. Mas manda uma mensagem lá, escrita assim, olha, nós vamos morrer de rir. Tu vai parar na corte. Porque se torna, configura em ameaça de morte. Uma brincadeira se configura em ameaça de morte. Então, a polícia vai na tua porta, no teu emprego, pega a pessoa que passou a mensagem e leva para a corte, vai presa. Até o juiz achar, hoje eu vou atender ele. Hoje eu vou julgar o caso dele. Então, assim, fica lá. Não fica dentro de casa, não fica transitando, não fica andando por aí. Fica preso, até o juiz atender. Quando o juiz atende, ele coloca um chip na pessoa. Onde ela for, ela é monitorada porque ela fez uma ameaça. Agora, qual é a proteção que você está tendo? Porque quando eu soube do seu caso, eu na mesma hora falei, Jonathan, chama essa conselheira aqui. Porque quando eu era criança, eu queria que existisse o conselho tutelar. E eu creio que tem várias crianças que estão me assistindo, que estão me vendo, que estão me ouvindo, que se sente segura quando vai na escola e tem essa aliança hoje da escola com os conselheiros. Sim. Tá? Sim. Então, assim, essas crianças que estão assistindo, que se sente segura por ter esse abraço, que para mim é um abraço que os conselheiros fazem. A minha preocupação e da Ariel é assim, qual é a sua segurança? Então, é um ponto que a gente... Os conselhos hoje estão bem expostos, né? Não deveria chegar nesse ponto. Diferente dos parlamentares, que ameaçados, eles têm todo um esquema de segurança, eu não tenho. Eu não tenho esse esquema de segurança, né? O que foi oferecido para me analisar era que eu saísse do Estado, recebesse uma bolsa de, sei lá, R$3.000 e me isolasse, o que eu não acho justo. Primeiro porque eu estou exercendo o meu trabalho, né? E segundo que quem está cometendo crime está lá, está nas mídias. Mas hoje eu não tenho. O que eu tenho foi a DECRAD, né, que eu fui fazer o registro de ocorrência, depois eu posso passar para você. Eu responsabilizei todas as pessoas, né, que me ameaçaram, então todas as pessoas estão devidamente denunciadas, né? Fui muito bem atendida na DECRAD. Mas enquanto conselheira tutelar, enquanto o instituto que deveria me proteger, eu não tive nenhum telefonema. Nossa, isso me preocupa. O conselheiro tutelar, ele, assim como o ministro do Judiciário, na verdade do Tribunal Superior, né, da STF, deveria também ser respaldado, porque nós protegemos eles são os guardiões da lei. Sim. Entendeu? Então não tem respaldo nenhum. Nós somos defensores dos direitos humanos, não temos respaldo nenhum. Sim, você está certo em falar isso. A gente até fala, o quadro, né? Nós temos há um tempo o quadro com o Jonathan, que é conselheiro tutelar, ele é parceiro nosso. Desde o início. Desde a Suécia,
né? Então, Não, assim, aqui desde o início. aqui desde o início. E nós conhecemos o Jonathan, e o Jonathan é parceiro nosso, como algumas advogadas, que são nossos parceiros. E eu falei, Jonathan, mas como isso está acontecendo? E Vânia, não foi de agora. Uhum. Porque Patrícia também relatou no colegiadão, sempre está falando a respeito disso, né? E Patrícia, eu deixei uma mensagem para Vera, né? Para Vera, que ela estudou o caso da Marielle, né? E eu falei, tem grupos armados, né? Que fazem justiça, os justiceiros, né? Que estão atrás dos conselheiros tutelares. Nós já tivemos conselheiros tutelares mortos. Sim. Os conselheiros, tivemos 3 conselheiros tutelares, mas não deu mobilização. Uhum. Como a pauta nossa, como a gente é eleito pela população, é um ataque ao voto popular. Sim. Porque diferente do parlamento, que vai pegar as leis, que vai beneficiar toda a comunidade, o Conselho Tutelar ele vai beneficiar a criança, o adolescente. A nossa prioridade é a criança e o adolescente. Então, é diferente, a gente vai Mas, de mesmo enfrentando. modo, eu acho que é uma violação e uma ameaça à democracia. Olha, nós temos um outro quadro que nós temos também muito, muito preocupante. A cada eleição de conselheiros tutelares, o número no teu território mesmo não tinha mais conselheiros, teve que prorrogar porque não tinha candidatos. Então, as pessoas desistem. As pessoas têm medo, né? Tem medo. Tem medo, E fica mais o próprio simples. sistema se desvaloriza, o judiciário, o executivo, o legislativo. A própria sociedade não conhece, não consegue te enxergar com o que você é, conquista que você chegou lá. É a mesma coisa o voto, né? O voto foi uma conquista e as pessoas simplesmente não votam. O nosso pensamento, meu e o Daniel, nós tivemos muito conversando com várias pessoas, o nosso pensamento é assim, eu penso que o direito, as leis deveriam ser ensinadas na escola. Com Ser certeza. uma matéria para que as pessoas soubessem Eles não aguentavam, dos seus direitos. Eles não aguentavam, porque o que você ensina para a criança, ela reproduz. Isso aí. Então, se você empodera uma criança, você consegue muita coisa, porque a criança ela é verdadeira. Sim. Sabe? A gente que trabalha com criança, eu aprendi a ser verdadeira e ser corajosa porque a criança é destemida. A criança, ela nasce por natureza destemida. A sociedade que intimida a gente, que castra. E há 37 anos eu trabalhando com essas crianças, eu sou muito feliz. Sim. Eu sou muito feliz. Eu tenho medo, mas por outro lado, eu tenho encontrado tanta resistência mostrada, a gente vai resistir com você. E quando hoje eu cheguei no conselho e tinha algumas mães, né, e me abraçando e falando, não saia, eu falei, em momento algum eu pensei em desistir. Sim. E tenho certeza que eles vão ter que calar. Porque nessa onda de ataques, isso que eu fico muito triste. Porque a internet, as pessoas acham que é terra de ninguém. Eu presenciei pessoas comuns. Eu presenciei pessoas... Eita, Soninha. É cansaço, é militância. Militância é assim mesmo. Deve levantar cedo pra caramba pra acompanhar a dela. Eu também, acordo 5 horas da manhã. 10 horas da noite eu já tô dormindo. Eu também. Gente, o papo tá bom, mas eu tenho que Gente, deixar tá um ótimo. recado Tá pro bom. público aqui. Eu só quero agradecer a oportunidade. Eu gostaria muito que cada ouvinte, cada pessoa procurasse saber de fato o direito, fortalecesse esse agente. E assim, o Conselho Tutelar erra, mas denuncia também quando ele errar, sabe? O Não Ministério Público, não cara. coloca todo mundo no mesmo saco. Tem bons policiais, tem bons médicos, tem bons professores, toda a categoria. Então a gente não pode nivelar ninguém por baixo. também. Tem excelentes jornalistas, mas tem péssimos jornalistas. Né? Só É toda a classe social. Tem, antes tem. que eu acho que essa sua mensagem, eu acho que é para finalizar também o programa, Isso. finalizar com a sua mensagem, que eu acho que vai ser interessante. E eu acho que o assunto hoje foi de extrema importância.
para situar todos os nossos espectadores sobre o que você está vivendo e o papel do conselheiro tutelar. A gente sempre traz isso com a figura do Jonathan, ele sempre está trazendo aqui. Sim. Qual é o papel do conselheiro tutelar, qual é o papel do conselheiro tutelar acerca de diversas situações, diversos aspectos, diversas causas distintas. Acho que foi enriquecedor para todos os nossos espectadores, nossos ouvintes aqui agora, esse debate, principalmente porque hoje a gente trouxe falas que também incentivou o público a se questionar sobre algumas situações que são cotidianas, que talvez elas não percebam, como a questão que foi trazida aqui, que você trouxe, Patrícia, sobre os ônibus, sobre a forte presença de um transporte público bem pujante durante segunda a sexta, que justamente funciona para levar essa classe trabalhadora para o serviço. Mas o lazer ele não é importante. Os filhos dele. Eu acho que a gente traz aí uma cutucada também, sem querer, querendo, acerca dessa jornada 6x1. Eu acho que a gente traz um pouco o olhar também de qual é o papel do trabalhador dentro dessa sociedade de classes, que papel você ocupa. Você é um ser humano, você é só o seu trabalho. Né? Eu acho que isso também é interessante. A gente trouxe aqui diversas pautas, diversas situações e esclarecendo o público principalmente sobre isso, a realidade. A gente vive numa sociedade de classes, uma sociedade que vai visualizar tudo a partir dessa questão de classes. Esse grupo que está te ameaçando, esses justiceiros, eles também são oriundos dessa sociedade de classe, eles têm um alvo específico, um grupo específico de Playboys da Zona Sul, lutadores. Eles são pessoas Que nunca pisaram, a maioria, acredito que nunca pisaram no chão de uma fábrica. E os que pisaram são utilizados como boi de piranha para eles dominar. Não, e você achar que você tem o direito de fazer uma limpeza na sociedade a partir do crime, porque isso é crime. Isso é crime. A gente está falando de criminosos, estão fazendo justiça com as próprias mãos. Isso não existe. Não existe um grupo que seja... todo grupo que ele é paramilitar, ele não funciona A gente tem um Estado de Direito, né? Tá ruim. O policiamento tá ruim. Mas a gente vê também que a corregedoria da PM toda hora manda com a PM embora, desliga, sai. A gente público responde pelos seus erros. Se a gente quer fazer mudanças na sociedade, a gente tem que questionar essa sociedade. Sim. Pô, o policiamento está ruim, por quê? Aí eu vou lá e vou começar a bater. Quer dizer, eu quero que a polícia me bata, porque é isso que eles querem. Não existe. Então, não funciona. Essas são minhas considerações. É o que vem lá de trás. Amarrar no tronco e bater. Expõe em praça pública. E bota uma parte do corpo em cada entrada da cidade. Aconteceu isso em Tiradentes, né? Isso é a barbárie. Questão de punição. Hoje a gente, eu e o Jonathan, a gente estava conversando sobre essa questão do Bolsa Família antes daqui, porque a gente achava que era um ponto interessante a se tocar, justamente porque estão falando muito sobre isso. E pessoas muito influentes estão pregando desinformação. É só eles pegarem o trabalho deles, pedem a exoneração, vai viver de Bolsa Família. É igual quem fala que quem está no cárcere come. Então, gente, fala o seguinte, eu não quero trabalhar mais, eu vou pro cárcere, vou comer comida podre, vou perder minha liberdade, mas eu tô lá. Não, o cara tá lá porque o cara não faz nada. Então fica lá, perde tua liberdade. Eu parto do princípio até um pouco mais simples. Talvez se essa burguesia, ela simplesmente negasse o auxílio do BNDES, por exemplo, quando a sua empresa está simplesmente quebrando. Porque o BNDES nada é que o Banco Nacional de Desenvolvimento, né? Então é dinheiro público. Então, o problema, acho que o problema desse financiamento da casa própria pela Caixa Econômica, dinheiro público. Eu acho que essas pessoas, elas veem o dinheiro público como um problema
quando ele está sendo destinado a uma classe específica. Específica. Porque quando ele está beneficiando a uma outra classe, aí ele se Não torna... pode. Inclusive, ele até gosta de ir nas festas. Eles gostam de ser convidados, eles gostam de andar de jatinho, eles gostam de visitar as ilhas. Parceria, tudo que dinheiro público roubado. Agora, da população não pode ter uma unha, não pode fazer um cabelo, não pode ter uma estima, não pode, tem que ficar desumanizado, com lenço na cabeça, os dentes apodrecidos. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada também. Olha, estamos chegando aqui, bem dizendo, os segundos finais. Mas eu não quero deixar de falar para você, meu querido ouvinte, minha querida espectadoras que estão aí, né, esperando. Eu quero dizer para você, não desista dos seus sonhos. Lute sempre para que venha se realizar tudo aquilo que você sonhou. Bem, Deus ajuda, mas nós temos que fazer a nossa parte. A palavra de Deus diz lá em 2 Samuel, né, em Josué, diz: sede forte, tente bom ânimo, e eu serei contigo aonde quer que fores. A palavra bom ânimo é quando nós levantamos, quando não temos ânimos para nos colocar de pé. Então, levante-se e se vista da melhor forma. Olhe para dentro de você. Você é especial. Os seus sonhos não são impossíveis. Eles se realizam. Porque sede forte, tende bom ânimo, e eu serei contigo. Então, assim, coloque isso para você. Em tudo que nós falamos aqui hoje, de todas as pautas que nós levantamos aqui hoje, os cuidados com as crianças, os nossos conselheiros do nosso país, nós que estamos aqui como jornalistas, nós estamos para levar uma mensagem para você. Quando nós entramos na sua casa, no seu trabalho, ou você que está aí nos ouvindo, nos assistindo pelo celular, no ônibus, nós queremos dizer o quanto nós somos gratos por vocês estar nos assistindo nesse momento. E que Deus possa te abençoar ricamente. Reflita, raciocine e lembre que você é especial. Você é um diamante bruto para ser lapidado. Mas ser forte em todas as situações. Se levante, se coloque de pé, porque muitos lutaram para conseguir um espaço. Isso aqui simboliza os panteras negras, simboliza todo o povo moçambicano, todo o povo de África e todos aqueles que lutam. Então nós devemos sempre erguer as nossas mãos e lutarmos por algo para que venha acontecer. Se você não lutar, não vai ocorrer. Mas lute pelos seus direitos, porque você vai receber, tá? Deus te abençoe, muito obrigado, viu, por estar conosco até agora. Um abraço para todo o povo de Angola, para todo o povo da Itália, para todos os nossos conselheiros que estão aqui ligadinhos no programa, né? Um beijo para todo o povo do 3A, também para todos os nossos amigos, né, Ariel? Para todos que deixam mensagem do Rio de Janeiro, ó. Terça-feira que vem tem mais, viu? Nós vamos estar aqui, ó. Nosso conselheiro está de volta e vai estar aqui sempre com a gente, né, Ariel? É isso aí, gente. Muito obrigada pela audiência de todos vocês, por ouvirem a gente aqui, com a tia Sônia, com a Patrícia Félix, trazendo informação, trazendo conhecimento. Eu quero também falar o seguinte: quem puder, entra aí, que nós vamos deixar os contatos da tia Sônia, para que a creche, que nós já colocamos as fotos, mas que você venha também colaborar com essas crianças, que vocês venham presentear essas crianças que não têm presente, sabe? Que vocês possam apadrinhar uma criança da tia Sônia, tá? Esse é o meu pedido para vocês. Tá vindo aí o Dia das Crianças e toda criança gosta de ganhar presente. Eu amo ganhar presente, imagine uma criança, tá? Beijo no coração e até terça-feira.